Você sabia que há mais de um século, uma pequena vila dos Estados Unidos testemunhou um dos maiores milagres da história moderna? Um incêndio devastador que consumiu tudo ao seu redor, deixou um único lugar intocado, protegido pelas palavras e pela promessa de Nossa Senhora. Mas o que poucos percebem é que essa história guarda uma mensagem poderosa e atual, diretamente ligada aos desafios espirituais que enfrentamos hoje. Fique comigo até o final deste vídeo, porque vou relatar como os eventos deste milagre se conectam com os perigos espirituais do nosso tempo. Você verá que o passado nos alerta sobre algo urgente que ainda precisamos entender. Não perca! Maria Adele Joseph Brise nasceu em 30 de janeiro de 1831 na Bélgica, onde viveu sua juventude cercada por amigas que, como ela, desejavam se tornar religiosas. Unida por laços de fé, fez uma promessa com essas jovens de que todas abraçariam a vida consagrada. No entanto, o destino mudou seus planos. Quando Adele tinha 24 anos, seus pais decidiram emigrar para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades. A mudança não seria para uma cidade próspera, mas para o desafiador e isolado território de Wisconsin, assim longe das facilidades da civilização. Lá em meio a vastas florestas e fazendas distantes uma das outras, a prática da fé tornava-se cada vez mais difícil. Sem igrejas, capelas ou escolas acessíveis, muitos imigrantes belgas enfrentavam o risco de perder suas raízes religiosas. Em outubro de 1859, enquanto carregava um saco de grãos para o moinho, Adele teve uma experiência extraordinária. Ao passar por um bosque, avistou entre duas árvores uma figura de extraordinária beleza, uma senhora vestida de branco. Imóvel e assustada, ela observou em silêncio enquanto a figura desaparecia em meio a uma nuvem luminosa. Sem compreender o que presenciara, relatou o ocorrido aos pais, que sugeriram que talvez fosse uma alma do purgatório pedindo orações. No dia seguinte, acompanhada por sua irmã e uma vizinha para a longa caminhada de 17 quilômetros até a missa, Adele voltou a passar pelo mesmo local. Novamente, a senhora de branco lhe apareceu. Suas companheiras, embora não vissem nada, ficaram impressionadas com o medo que tomava conta de Adele. Após a missa, ela confessou-se com o padre Verhoff e relatou suas visões. O sacerdote a orientou a não temer e a perguntar à aparição em nome de Deus quem era e o que desejava caso voltasse a encontrá-la. Na volta para casa, ao passar pelo mesmo ponto, Adele viu novamente a misteriosa senhora. Desta vez, notou que ela usava uma fita amarela na cintura. Recordando as palavras do confessor, perguntou com reverência: "Em nome de Deus, quem sois e o que desejais?" A senhora respondeu: "Sou a rainha do céu, que reza pela conversão dos pecadores e desejo que faças o mesmo. Recebeste a Sagrada Comunhão hoje de manhã, o que é bom, mas precisas fazer ainda mais. Confessa-te e ofereça a comunhão pela conversão dos pecadores. Se eles não se arrependerem, não fizerem penitência, meu filho será obrigado a puni-los." Adele, emocionada, ouviu a exortação. Quando suas companheiras a questionaram com quem falava, ela apenas pediu que se ajoelhassem, pois estavam diante da Rainha do Céu. Obedientes, ajoelharam-se e a Virgem declarou: "Bem-aventurados os que acreditam sem ver." Em seguida, dirigiu-se novamente a Adele: "Que fazes aqui parada, enquanto tuas companheiras trabalham na vinha de meu filho?" Com o coração apertado, Adele compreendeu a reprovação. Ao perceber o chamado para uma vida de missão, perguntou com humildade: "O que mais posso fazer, querida senhora?" "Reúne as crianças deste país e ensina-lhes o que precisam saber para se salvarem." "Mas como ensinarei se pouco sei?" "Ensina-lhes o catecismo,
como fazes o sinal da cruz e como se aproximar dos sacramentos. Vai, não temas, eu te ajudarei. Com essas palavras, a Virgem ergueu as mãos em sinal de bênção e desapareceu. Inspirada pela visão celestial, Adele começou a reunir as crianças da região, ensinando-as sobre a fé e os sacramentos. Seu pai, Lambert Brise, construiu um pequeno oratório de madeira no local das aparições, que logo se tornou um destino de peregrinação. Em 1861, uma capela foi erguida no mesmo lugar, mas o crescimento numeroso de visitantes logo tornou o espaço insuficiente. Determinada e guiada pelo amor à missão, Adele fundou uma escola em 1867 e reuniu jovens para ajudá-la. Essas mulheres, conhecidas como Irmãs da Boa Ajuda, dedicavam-se à vida franciscana com uma ordem secular. Embora chamada carinhosamente de Irmã Adele, ela nunca fez votos religiosos formais. Ainda assim, sua devoção e trabalho incansável trouxeram frutos para a salvação de muitas almas. A vida de Adele foi marcada por sacrifícios e longas caminhadas missionárias. Muitas vezes percorreram mais de 80 quilômetros através de florestas perigosas para pregar a conversão. Finalmente, em 5 de julho de 1896, faleceu aos 66 anos, cumprindo fielmente a vocação que a Rainha do Céu lhe confiara. Em 8 de outubro de 1871, um dos incêndios mais devastadores da história americana assolou o nordeste de Wisconsin, consumindo Pestigo e arredores com uma força avassaladora. No mesmo dia, o famoso grande incêndio de Chicago chamava a atenção nacional. Mas em termos de destruição e perdas humanas, o incêndio de Pestigo foi mais catastrófico, tirando a vida de cerca de 2.500 pessoas e devastando uma área de mais de 1,2 milhões de acres. O padre Pedro Pernin, que sobreviveu ao inferno de Pestigo, deixou um relato impressionante de sua experiência no livro O Grande Incêndio de Pestigo, um relato de quem viu. No dia 6 de outubro, ele observou um pedaço de madeira se incendiar espontaneamente, mesmo sem a presença de faíscas. Este estranho fenômeno pressagiava o desastre iminente. Alarmado, ele se preparou o melhor que pôde, enterrando objetos sagrados, livros e estátuas sobre uma camada de terra, enquanto vizinhos zombavam de sua preocupação. Quando o fogo chegou, o caos se instaurou. As chamas avançaram como um furacão, consumindo edifícios inteiros em minutos e transformando o céu em um teto de fogo. O padre Pernin, em meio à destruição, tentou salvar vidas, empurrando pessoas para um rio como única alternativa segura. Durante horas, ele e outros sobreviventes permaneceram na água fria, lançando água uns sobre os outros para evitar as faíscas e o calor insuportável. Enquanto Pestigo era engolida pelas chamas, algo extraordinário aconteceu em Hobsonville, atual Champion, Wisconsin. Era lá que Adele Brise, 12 anos antes, havia presenciado as aparições da Virgem Maria. No local, uma capela de madeira dedicada a Nossa Senhora da Boa Ajuda foram construída, e muitos moradores, inspirados pela fé e pelo exemplo de Adele, acreditavam na proteção divina associada ao lugar. Na manhã do dia 9 de outubro, o fogo se aproximava rapidamente da pequena vila, e em vez de fugir, os moradores buscaram refúgio na capela. Parecia irracional procurar abrigo em uma construção de madeira no meio de um incêndio devastador, mas a confiança na intercessão de Nossa Senhora superava qualquer lógica humana. Levando seus animais para o local, os fiéis se reuniram em oração, com Adele liderando uma procissão ao redor da capela, carregando uma imagem de Nossa Senhora e recitando o rosário. Quando o calor e a fumaça tornaram impossível permanecer ao redor, todos se abrigaram dentro da capela, e o som de suas orações encheu o ar opressivo.
As chamas se erguiam ao redor, mas a capela, inexplicavelmente, permaneceu intacta. O fogo surgia em todas as direções, mas os ventos que impulsionavam as chamas diminuíram. Finalmente, a chuva começou a cair, extinguindo as labaredas, como se uma mão divina houvesse intervindo. Quando o fogo cessou, o padre Pernin, depois de sobreviver ao horror em Pestingo, foi pessoalmente à capela para verificar os relatos de milagre. Ele descreveu o que viu em seu segundo manuscrito, O Dedo de Deus. Todas as casas e cercas ao redor foram reduzidas a cinzas, exceto a escola, a capela e as sedes que cercam os 6 hectares de terra consagrados à Santíssima Virgem. A propriedade santificada pela presença visível da Mãe de Deus brilhava como uma ilha de esmeralda em meio a um mar de cinzas. Nem a capela, nem a cerca ao redor foram tocadas pelo fogo. Todos os que buscaram abrigo ali, incluindo os animais, foram salvos. Este milagre tão significativo e impressionante foi decisivo para o reconhecimento oficial das aparições marianas a Adélie Brise. Em 8 de dezembro de 2010, na festa da Imaculada Conceição, o bispo David Hicken declarou a autenticidade das aparições em 1859, tornando o local conhecido como Santuário de Nossa Senhora da Boa Ajuda, o primeiro santuário mariano aprovado nos Estados Unidos. Segundo o bispo Hicken, a vida de Adélie foi uma forte evidência da veracidade das aparições. Ela dedicou-se a ensinar crianças e a evangelizar famílias, mostrando com suas ações o verdadeiro espírito missionário. Seu exemplo de humildade e devoção à missão confiada por Nossa Senhora permanece como um poderoso testemunho de fé. O incêndio de Pestingo foi o maior já registrado na América, mas seu impacto espiritual ressoou ainda mais profundo no coração dos fiéis. A salvação milagrosa da capela lembra que, em meio ao fogo da tribulação, Deus é um refúgio seguro para aqueles que confiam na intercessão de sua mãe. A história de Adélie Brise e o milagre do incêndio de Pestingo em 1871 apresenta notáveis semelhanças com o recente episódio ocorrido em Altadena, Califórnia, onde uma residência permaneceu intacta após um devastador incêndio florestal. Janeiro de 2025, o incêndio florestal atingiu Altadena, destruindo diversas residências. Contudo, a casa de uma família católica permaneceu intacta. O proprietário atribuiu a proteção à sua fé e às práticas religiosas realizadas. Antes do incêndio, ele aspergiu água benta em sua residência, uma tradição católica que simboliza purificação e proteção contra o mal. Ele também relatou que durante a celebração da Epifania, ele participou do rito conhecido como Bênção do Giz, no qual se inscreve na porta da casa a inscrição 20 mais C mais M mais B mais 25. Os números representam o ano corrente e as letras são as iniciais dos nomes dos 3 reis magos, Gaspar, Melchior e Baltazar, ou a frase latina Christus mansione benedicta, que significa Cristo abençoe esta casa. Ao retornar, após a evacuação, o proprietário encontrou todas as casas vizinhas destruídas, exceto a sua, que estava intacta. Ele acredita que essa preservação se deve às bênçãos realizadas e à proteção divina. Ambos os eventos destacam a profunda fé dos envolvidos e a confiança na proteção divina em face de desastres naturais. Tanto Adélie Brise quanto o proprietário em Altadena recorreram a práticas religiosas tradicionais, oração do rosário e bênção com água benta e giz, buscando proteção. Em ambos os casos, edificações de madeira, a capela em Pestingo e a casa em Altadena, permaneceram inexplicavelmente intactas, apesar da intensidade dos incêndios ao redor. As comunidades interpretaram a preservação dessas estruturas
como sinais de intervenção divina, reforçando a fé e a devoção locais. Como vimos, tanto o milagre de Bexigo quanto o grande alerta de Nossa Senhora, a Beata Adélie Brise, são eventos poderosos que nos falam diretamente sobre a necessidade de conversão urgente e da proteção divina em tempos de grande adversidade. O fogo que destrói e consome também simboliza o poder purificador de Deus, que nos chama à reflexão, à penitência e à verdadeira mudança de coração. Esses sinais, tanto no passado quanto nos dias atuais, não são coincidências. Eles nos mostram que Deus, em sua infinita misericórdia, ainda nos dá chances para nos convertermos, nos voltarmos para Ele de coração puro e de forma decidida. Não podemos ignorar esses avisos. A conversão não pode esperar. Ela deve ser imediata, pois os tempos são desafiadores e a única verdadeira segurança está em nossa união com Deus. Agora convido você a refletir. Você está atento aos sinais de Deus em sua vida? Não deixe para amanhã o que você pode mudar hoje. A hora de voltar para Deus é agora. Se você gostou deste vídeo e sente que essa mensagem é urgente, compartilhe com aqueles que você ama e nos ajude a espalhar essa palavra de alerta e conversão. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.